Bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs, a mais um momento formativo em preparação ao Tríduo e à festa de Nossa Senhora do Carmo. Hoje vamos conversar sobre o caminho de santidade de Madre Maria das Neves, fundadora das Irmãs Carmelitas da Divina Providência, e vamos também refletir sobre o nosso caminho de santidade. Para isso, nós vamos utilizar também o documento, a exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual. Então, vamos confrontar a vida de Madre Maria das Neves, que é um testemunho de santidade, e confrontar também com a nossa vida, com a nossa missão, com o nosso chamado a sermos santos e santas neste mundo. Para vivenciarmos bem este momento, vamos pedir as luzes do Espírito Santo para que a gente possa escutar e que seja um momento de aprendizado e de profunda reflexão em preparação à nossa festa, a festa da Virgem do Carmelo. Cantemos. Vinde a nós, Espírito Santo, do céu vossa luz nos mandai. Ó, vinde, inspirai nosso canto e a nossa frágil fé, confiança animai. Abrasai em divinas chamas, abrasai em divinas chamas, inflamai em celeste ardor os nossos corações e almas, do mais ardente, do mais puro amor, do mais ardente, do mais puro amor. Agora a irmã Eduíges vai contar um pouquinho para nós quem é Madre Maria das Neves. Então, quando nós falamos assim, boa noite primeiro, né? A irmã Joelma já tem cumprimentado. Quando nós falamos assim, congregação das Irmãs Carmelitas da Divina Providência, e a gente fica perguntando assim, como que surgiu na igreja essa família religiosa chamada as Carmelitas? E que aqui, da Diocese de Petrolina, aqui no bairro José Maria, Areia Branca, nós já somos bastante conhecidas, né? Que já estamos por aqui há um bom tempo. Agora, como que surgiu de fato as Irmãs Carmelitas? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa falar dessa mulher aqui, que é para nós a Madre Maria das Neves. E que aqui na nossa comunidade tem o projeto Vida Nova, que é conhecido Associação de Madre Maria das Neves. Então, afinal de contas, que mulher é essa, né? Quem foi essa mulher? Então, o nome civil dela é Rita de Cássia Aguiar. E ela era viúva sem descendentes, e já nos seus 40 anos de idade, ela se deixou invadir pelo dom de Deus na sua vida. E aí ela resolve assumir a vocação religiosa e consagrando, e ela falava assim, quero consagrar o resto de minha vida em servir a Deus, servir aos pobres e servir aos enfermos. E aí ela faz os 3 votos que todo religioso e que toda religiosa faz.
Quais são os votos que a gente chama de conselhos evangélicos, né? É o voto de pobreza, o voto de castidade e o voto de obediência. E faz isso a Santa Igreja Católica. Só que a Rita de Cássia Aguiar, ela acrescentou um outro voto na vida dela. Ela fez um quarto voto, não por exigências da igreja, mas por ela mesma, né? Que foi o voto de humildade. Então ela fez 4 votos: pobreza, castidade, obediência e humildade. E aí ela entra na ordem terceira do Carmo. Por que na ordem terceira do Carmo? Foi oferecida a elas 2 ordens, a ordem franciscana e a ordem carmelitana. Pelo amor dela a Maria, a Nossa Senhora, aí ela escolhe a ordem do Carmo. E aí ela adota o nome, aí deixa o nome de Rita de Cássia Aguiar e passa a se chamar a partir de então Maria das Neves, né? E deixando-se orientar pela tradição do Carmelo. E eu pessoalmente gosto muito de olhar para ela, ela tem um olhar assim muito decidido, né? Uma fisionomia muito serena, e esse quadro chama muito a gente, assim, dá para perceber que era uma mulher muito contemplativa, né? Então, a partir daí, depois dos votos, ela vai agora servir as casas de caridade, lá no Rio de Janeiro, numa cidade chamada Saquarema, que foi a nossa primeira casa da congregação, lá que tudo começou. Aí ela ia naqueles ranchos bem pobres para cuidar das famílias, cuidar dos doentes, cuidar dos idosos. Até então ela estava sozinha. Depois, através do testemunho de vida dela, através do seu testemunho de caridade, seu testemunho de fé, outras jovens então se juntam a ela também, tornando-se assim carmelitas. E aí a Madre Maria das Neves passa a ser então a fundadora das Irmãs Carmelitas da Divina Providência, a nossa fundadora, não é? E a fundação da nossa congregação se deu dia 2 de dezembro de 1899, que é o dia festivo para nós, né? Dia da nossa fundação. Então, olha bem, ela funda a congregação 2 de dezembro de 1899. Ela queria passar o resto da vida dela. E o resto da vida dela ela falece 8 de março de 1906. Então, na realidade, ela ficou na frente da congregação quantos anos aí? Bem pouquinho, né? Então, foi a faixa de uns 6 anos, né? E aí é que entra a Divina Providência, que embora ela falece, tem um grupinho muito pequenininho, mas a providência de Deus faz essa família crescer, florir, e estamos aí até hoje. E tem um versículo bíblico que se encontra também no escudo da congregação, que ela falava muito, recomendava, né? Buscai primeiro o reino de Deus. E tem um testamento que ela nos deixou, que é o legado da Madre Maria das Neves para nós. Minhas filhas, a vida é curta. Vivamos com a consciência tranquila e teremos o céu perto de nós. Então, a nossa família religiosa tem como espiritualidade a espiritualidade carmelitana. É Nossa Senhora do Carmo, né? E nosso carisma, como que nós exercemos a nossa missão na igreja? Aquilo que foi a inspiração da Madre Maria das Neves. Servir a Deus, aos pobres e aos enfermos. Então, aí um pouquinho do resumo aí da nossa Madre Maria das Neves, né? E depois, com o passar do tempo, se vocês se interessarem, quiserem aprofundar mais a vida, a espiritualidade desta mulher,
é só vocês nos procurarem. Nós temos aí vários livros para poder oferecer, né, para a gente também ir aprofundando nessa espiritualidade aí carmelitana. E aí nós continuamos agora a ver o caminho de santidade que esta mulher fez, né? E aí vamos ver através do canto. Não semeia, nem ceifam, nem recolhem seus celeiros. Olhai os lírios do campo, não trabalham, nem fiam e desabrocham prazenteiros. Busca primeiro o reino de Deus, busca primeiro o reino de Deus, busca primeiro. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho alguns aspectos desta exortação apostólica do Papa Francisco. Nós escolhemos 3 aspectos: a santidade para todos, a santidade nos pequenos gestos e a santidade como um caminho único e irrepetível. Então, no número 14 da exortação, o Papa Francisco, ele já nos alerta. Podemos, talvez de uma forma de justificar, né, a nossa falta de santidade ou de busca para viver a santidade hoje, nós podemos justificar, se desculpar, achar que a santidade é apenas para um sacerdote, para aquelas pessoas que estão totalmente dedicadas à oração. Isso é uma tentação, porque todos os batizados somos chamados a sermos santos e santas, no estado de vida que a gente estiver. Então aqui ele coloca esse apelo. És uma consagrada ou um consagrado? Sê santo, sê santa, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Sê santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És um trabalhador, uma trabalhadora? Sê santa, sê santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho a serviço dos irmãos. És um avô, uma avó? Sê santo, sê santa,
ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade? Sê santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. Então agora a gente vai escutar um testemunho de vida de Madre Maria das Neves, que vai mostrar para a gente essa sua busca de santidade. Então, nós temos aqui o testemunho do Padre Augusto Lamego, vigário da paróquia São Lourenço, em Niterói, de 31 de janeiro de 1949. O que ele fala da Madre Maria das Neves? Conheci muito bem vossa venerada mãe. Recebi-lhe a última renovação dos votos. Administrei-lhe a extrema unção. Com a autoridade que tudo isso me confere, posso garantir-vos que vossa congregação é muito querida de Deus e por ele abençoada, visto ter lhe dado por fundadora uma santa. Aí nós colocamos aqui uma pergunta para nós também e para todos vocês que estão acompanhando. A santidade é para todos e para todas. Você acredita que é chamada a ser santo? Não é para você responder agora, né? Mas é para você guardar essa pergunta, ruminar, rezar sobre ela e dar a resposta para você mesmo. Então, como todos são chamados à santidade, nós vamos cantar agora um refrão que diz: todos os povos sonham e vivem na esperança de encontrar a paz. Todos os povos sonham e vivem nesta esperança de encontrar a paz. Suas histórias todas apontam para o mesmo rumo onde tu estás. Então agora vamos passar para o outro aspecto. O primeiro, a santidade para todos. Agora o segundo, a santidade nos pequenos gestos. Então, na exortação do Papa Francisco sobre a santidade, no número 16, ele coloca 4 passos, 4 pequenos gestos que indicam gestos de santidade. São passos para chegar a ser santo, a ser santa. Então ele cita 4 exemplos bem corriqueiros. Ele cita o exemplo de uma senhora que vai ao supermercado, lá ela encontra uma amiga e essa amiga começa a criticar de uma outra pessoa. E ela, lá dentro do seu coração, ela diz assim: eu não vou falar mal de ninguém. E de fato, ela não dá vazão à fofoca e não fala mal de ninguém. Então, isso é um passo para a santidade, não viver de fofocas. Um outro exemplo que ele colocou é de uma mãe que, mesmo cansada, chegando do trabalho à noite, um filho está precisando ser escutado e começa a falar das suas fantasias. E a mãe, mesmo cansada, ela senta e escuta com paciência aquele filho. Então é mais um passo para a santidade. Essa mãe está mostrando
que ela, no estado de vida dela, ela pode ser santa. Depois ele cita um outro exemplo, né, de uma mulher ou de um homem, né, também, que no momento de desespero, no momento de angústia, ao invés dele ficar desesperado totalmente, perdido, ele resolve, ou ela resolve, confiar. E pega o terço, vai rezar, confiando na proteção divina, confiando na intercessão de Maria, aquela que viveu totalmente para ele. Então, mais um passo de santidade. E ele cita também um exemplo, assim, muito comum, né, que pode acontecer. Uma pessoa está caminhando na rua, encontra uma pessoa bem pobre, e aquele pobre, é como se a presença daquele pobre fosse um apelo para aquela pessoa, e ela escuta pacientemente, com muita atenção, com respeito, com carinho aquele pobre. Então, mais um passo à santidade. Então, ele apresenta esses 4 passos no número 16 dessa exortação, que, mais uma vez, gostaria de mostrar, né? Gaudete et exultate, que é em latim e que significa alegrai-vos e exultai-vos. Vamos agora, mais uma vez, escutar esse testemunho de santidade, mais um testemunho de santidade de Madre Maria das Neves, que vai falar desses pequenos gestos. Então vamos para mais um testemunho. Conheci Madre Maria das Neves quando ainda menino, dos 7 aos 10 anos. Que poderei dizer de tão bondosa senhora? Somente as impressões que ficaram gravadas no coração e no cérebro do menino desta idade e ficaram nítidas, porquanto a criança que recebe carinho, meiguices e bondades faz questão de guardá-los para seu deleite durante a vida. Recordo-me bem das ocasiões em que ia com meu falecido pai ao asilo Nossa Senhora da Lapa, recolhimento de órfãos, mantido pela Santa Casa de Misericórdia de Campos. Era mordomo do asilo Senhor Antônio Fernandes dos Santos, compadre de meu pai, que para protegê-lo lhe entregou toda a fabricação de calçados do asilo. Por isso, ia lá com meu pai 2 vezes por ano para tirar as medidas e para a entrega de todo o calçado. O meigo sorriso da Madre Maria das Neves, sobremodo, atraía, que fazia eu em casa todo o sacrifício da criança, para que nesses dias pudesse ir ao asilo com meu pai. Quando tomava o bonde para acompanhar meu pai e os empregados com os sacos de calçados, achava o percurso longo, tal a vontade de transpor o portão do asilo. Quando anunciados, vinha ela e sua auxiliar, a Madre Rita do Divino Espírito Santo. Meus olhos bailavam nas órbitas, esperando o aparecimento das 2. Ao entrarem, eu corria pressuroso para receber a bênção das 2 reverendas madres, que nunca deixaram de perguntar pela minha avó, avós, irmãos, batendo levemente com a correia que lhe cingia a cintura num dos meus ombros. Madre Maria das Neves, para me distrair, pedi à Madre Rita que me levasse ao refeitório para comer biscoitos, doces, outras guloseimas. Notava que todas as meninas rendiam à Madre Maria das Neves respeito e homenagem,
pois quando eram chamadas para as medidas e provas dos calçados, vinham sorridentes e algumas até se encostavam nela, que as acolhia carinhosa, pondo-lhes a mão sobre os ombros. Isso tudo me causava muita admiração. Havia mansidão, brandura emanadas da Madre Superiora e seguida das irmãs sob sua direção. Este temperamento caridoso de Madre Maria das Neves estendeu por toda Campos, que a venerava, sendo prova disso a recordação que todos têm de tão bondosa religiosa. Quantas vezes, depois de adulta, em visita à amiga Madre Maria Rita, conversávamos a sós, recordando aquele tempo e as boas e caridosas ações de Madre Maria das Neves. Madre Maria das Neves já deve estar santificada. Como que esse testemunho marcou essa criança, né? Que depois de adulto ela faz essa carta e manda lá para a nossa casa geral. Ele fez isso em 1962. E agora vem o questionamento para nós, né? Aqui a gente viu que tudo é pequenos gestos, nada de extraordinário, né? Aí nós nos perguntamos, quais os pequenos gestos que revelam a nossa busca de santidade? Quais os pequenos gestos que vai revelando a minha busca de santidade, a nossa busca de santidade no dia a dia da nossa vida? E aí nós temos o refrão agora também, como nosso canto: não se deve dizer nada posso ofertar, pois as mãos mais pobres são as que mais se abrem para tudo dar. Cantemos. Não se deve dizer nada posso ofertar, pois as mãos mais pobres são as que mais se abrem para tudo dar. Pois as mãos mais pobres são as que mais se abrem para tudo dar. Então, nós já vimos, a santidade é para todos, a santidade nos pequenos gestos, e agora vamos ver um pouquinho o que o Papa falou sobre santidade, chamado único e irrepetível. No número 12, do documento, ele cita exemplos de grandes mulheres que transformaram a igreja, com seu dinamismo espiritual, com as suas reformas importantes. Ele cita a Santa Idelgarda, Santa Brígida, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Lisieux, nossa Santa Teresinha, Carmelita. Mas, nesse documento, ele diz: eu não quero bem tratar dessas mulheres, ele apenas citou, porque ele quer mostrar a santidade nessas mulheres desconhecidas, esquecidas, que não são muitas vezes canonizadas, mas que transformam o lugar onde vive, transformam suas famílias, transformam as comunidades com a força do seu testemunho. E se a gente olhar um pouquinho, para nossas famílias, para as mulheres da nossa família, para os homens também, a gente vai encontrar muitos testemunhos de santidade. Se a gente olhar para a nossa comunidade cristã, se a gente olhar um pouquinho para a nossa paróquia Sagrada Família,
a gente vai encontrar testemunhos de mulheres que já estão, né, gozando da glória eterna, mas que foram santas. E outras que ainda estão aqui, peregrinas por este mundo, mas que também dão esse testemunho forte de santidade. Então a gente precisa aguçar o olhar para a gente perceber esse testemunho de santidade no nosso meio. E esse testemunho de santidade, ele deve nos animar, nos entusiasmar, para que a gente possa viver também essa missão de sermos santas, assumir esse mandato de Jesus. Ele que nos chamou, como diz o profeta Jeremias, que nos chamou desde o ventre materno, nos amou e nos chamou para sermos santas e santos. E mais uma vez, vamos escutar um testemunho de santidade de Madre Maria das Neves. Então, aqui quem vai dar o testemunho é a Madre Rita do Espírito Santo, né? Que depois tornou-se irmã da nossa congregação. Aí ela diz assim: estava eu junto a uma janela a pensar na figura impressionante de Madre Maria das Neves, que já havia alguns dias se achava hospedada na Lapa, quando ela mesma se aproxima de mim. Não sei o que teria visto em minha pobre pessoa, mas o certo é que depois de me haver dirigido algumas palavras, ela assim se expressou: e tu, minha filha, não queres tomar também o santo hábito do Carmo? Não queres te fazer religiosa? Vem comigo. Era a primeira vez que eu via e ouvia de perto uma religiosa. E confesso que no misto de admiração e de temor, se apoderou de mim. Entretanto, a pessoa que me falava inspirava-me confiança, que me sentia atraída para ela. E comecei a querer-lhe bem desde aquele instante. Depois pude apreciá-la de perto. Nosso Senhor se serviu dela para me chamar ao seu serviço e tive a felicidade de ser formada na vida religiosa por ela mesma. Então nós vamos cantar agora um refrão que vai falar também do nosso chamado, né? Essa disposição da gente ouvir e querer seguir. Então, Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Então, nós fazemos uma proposta para todos, né? Todas que estão acompanhando, recordar com muita gratidão as pessoas que foram instrumentos de Deus no seu chamado para servir a comunidade. Repetindo, recordar com gratidão as pessoas que foram instrumentos de Deus no seu chamado para servir a comunidade. E depois uma pergunta: como cristão, inspiro respeito e confiança
a ponto de atrair pessoas para o serviço do reino de Deus na comunidade? Repetindo, como cristão, inspiro respeito e confiança a ponto de atrair pessoas para o serviço do reino de Deus na comunidade? Então, são esses os nossos questionamentos, as nossas perguntas, que nós deixamos aí, né, que vai caindo aos poucos no coração de cada um, de cada uma, tentando dar também a sua resposta. E o interessante é que nós fomos percebendo na fala do Papa e nos testemunhos de Madre Maria das Neves o caminho de santidade de Madre Maria das Neves, né? Não teve nada de tão extraordinário, mas que marcou profundamente a vida das pessoas. E que marcou profundamente muitas jovens também. E assim a congregação das Irmãs Carmelitas foi crescendo, não é? E nós queremos agora, com vocês, rezar a oração que nós temos também de Madre Maria das Neves e que, como congregação, a gente sempre reza também. E tem um momento da oração que a gente fica um pouquinho em silêncio para a gente pedir a Deus, através da Madre Maria das Neves, aquela graça que a gente deseja para nós, para a nossa família, para o nosso país, para a nossa igreja, né? Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos rezar essa oração. E fica aí aquele convite que eu já fiz, né? Depois, quem quiser aprofundar mais a vida de Madre Maria das Neves, tem a oportunidade de fazer isso, né? Nós podemos também oferecer a vocês dividir com vocês esse tesouro que nós temos, né? Então, podemos rezar. E lembrando aquele testamento que ela deixou para nós: minhas filhas, vivamos com a consciência tranquila e teremos o céu perto de nós. Rezemos juntos. Ó Jesus, que em vossa vida mortal revelastes terna predileção pelos pobres e pelos pequeninos, a ponto de declarardes que considerarias como feito à vossa divina pessoa tudo o que fizéssemos ao menor de nossos irmãos. Lembrai-vos de vossa serva, Madre Maria das Neves, procurou seguir vossos passos, consagrando-se por um voto especial a caridade para com os infelizes e os necessitados. Glorificai-vos, Senhor, na humilde Carmelita, que escolhestes para dar à vossa Igreja uma nova família religiosa, e concedei-nos por sua intercessão a graça que instantemente vos pedimos. Peça neste momento a Deus a graça que você necessita pela intercessão de Madre Maria das Neves. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos pedir cantando a bênção de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Mãe Santíssima do Carmo. Então, convidamos a todos para participarem do tríduo em preparação à festa de Nossa Senhora do Carmo, que será dia 13, 14 e 15, agora de julho, e a festa dia 16. O tríduo e a festa será às 19 horas. Será um momento forte da gente alimentar esse desejo de viver a nossa vocação à santidade. E esperamos e contamos com você para que a nossa festa seja alegre, animada, a festa da nossa copadroeira da Paróquia Sagrada Família. Obrigada.